Queridos amigos, boa noite a todos. Que a paz e a inspiração do Mestre Jesus possam nos envolver na noite de hoje. Como eu havia anunciado na palestra do mês passado, nós estamos compondo uma trilogia amorosa, uma reflexão dessa trilogia amorosa, do amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo. E aí, como uma síntese dessa trilogia, ou para entendermos um pouco, apesar de estarmos tratando esses temas de forma separada, o quanto esses temas eles estão entrelaçados, nós trouxemos uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 39. Quando Mateus nos relata assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E aí, analisando particularmente esse final dessa assertiva de Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele nos traz justamente essa reflexão de como essas duas amorosidades, elas são aproximadas. E o quão difícil é amarmos ao próximo se não exercermos o auto-amor, ou não compreendermos em profundidade a necessidade do auto-amor. E, em contrapartida, é muito complicado exercermos em profundidade essa compreensão sem atingirmos o outro, sem também direcionarmos a nossa afetividade, a nossa amorosidade ao próximo. E aí Jesus atrela essas duas amorosidades como condicionantes, dando-lhe o mesmo valor. Porque em algumas passagens a gente poderia dizer, não, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está com a garantia da salvação. Mas quando ele faz, ou quando ele atrela uma amorosidade à outra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele nos apresenta que essa compreensão dessa afetividade direcionada ao outro só terá razão de ser, ou só será sentida em plenitude, se exercermos o auto-amor. Então, a palestra de hoje vai falar um pouco, vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o amor a si mesmo, mas particularmente, falando um pouco sobre esse auto-amor, nós também vamos enfatizar isso como uma expressão do cuidar de si. Refletirmos a necessidade que todos nós temos de cuidar de nós mesmos. De estabelecermos uma relação de compromisso com a nossa própria vida. E de não acharmos que a garantia da plenitude no amor ao próximo está atrelada à negação de si. Muito pelo contrário. A reflexão que Jesus nos traz é amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos relegar a amorosidade e o cuidado de si. Talvez essa seja a condição primeira para que possamos chegar a concretizar o amor ao próximo. Então é como se o amor ao próximo fosse a nossa grande base. É dela que a gente vai emergir como individualidade. É a partir do cuidado de si que nós vamos aprimorando as nossas potencialidades. Inclusive a nossa potencialidade amorosa. Para que a gente possa atingir a amorosidade ao nosso próximo. Como referência maior, além do Evangelho, além dessa passagem belíssima que Jesus nos presenteia, nós vamos trabalhar um pouco uma mensagem que Joana nos traz no livro Garimpo de Amor, particularmente o 2º capítulo, chamado Amor a Si Mesmo. E aí uma das coisas que me chamou a atenção, o primeiro capítulo desse livro é Amor e Matrizes.
E já o segundo capítulo desse livro, Joana fala sobre diversos amores, né, nesse livro. Para mim é um dos livros mais bonitos e poéticos. Particularmente é um dos livros de Joana que mais me emociona, esse livro Garimpo de Amor. Acho que ela estava profundamente, acho que o seu profundo amor a si mesma e à humanidade, né, inspirou profundamente na produção desse livro. E uma das coisas que me chamou a atenção é que, diante de tantos os amores abordados por Joana, amor conjugal, amor e casamento, amor e família, amor e Jesus, de tantas as amorosidades que ela explora nesse livro, em seus diversos capítulos, ela trabalha o amor a si mesmo como logo no segundo capítulo. O primeiro apresenta-se como um capítulo mais geral, e o segundo capítulo ela inicia com o amor a si mesmo. E isso nos trouxe uma reflexão, né, muito singela, porque é daí onde parte. Talvez seja essa a leitura subliminar, a reflexão subliminar que Joana nos apresenta. O amor a si mesmo é a grande base. O amor a Deus é a nossa grande meta. É o nosso grande objetivo, é o alvo da nossa existência. Por isso que ele é sobre todas as coisas. Como eu bem coloquei, o amor a Deus é a nossa casa essencial. É voltar ao nosso lar. Então, se o amor a Deus é a nossa grande meta, se o amor a si mesmo é a nossa base, o amor ao próximo é o caminho. É o caminho que nos levará para a nossa morada essencial. Então, são amorosidades que são interpenetrantes, que se complementam e que há uma necessidade de um relacionamento profundo entre as três. Então, o cuidado de si nos leva a refletir justamente sobre a importância de exercitarmos o auto-amor. De não acharmos que vamos amar, ajudar, exercer a fraternidade, negando a si mesmo, só pensando no outro. Mas muito pelo contrário. É necessário que cuidemos de nós mesmos para que possamos olhar o outro com mais plenitude, com mais compreensão, com a maior tolerância. E aí, nas inúmeras reflexões, esse texto de Joana talvez vai ser a grande base para as nossas reflexões nessa noite, mas também um outro texto muito caro, trabalhado pelo Alírio Cerqueira Filho, no livro chamado Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Alírio também nos traz algumas reflexões muito importantes a respeito do amor a si mesmo. Mas Joana talvez vai ser a nossa grande referência nas reflexões dessa noite. E aí eu queria trazer algumas passagens desse capítulo que ela trabalha no livro Garimpo de Amor. Joana nos diz o seguinte: o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Então, é necessário que sabemos, todos nós, amarmos a nós mesmos em plenitude. Não com fantasia, não com engodo, não com egoísmo. Mas trabalharmos o exercício do auto-amor com consciência, para que a nossa afetividade possa ser plenamente desenvolvida e aí sim a gente consiga atingir adequadamente o outro. Porque a gente acha que é suficiente amar o outro dizendo que gosta. Mas muitos de nós amamos ao outro também de forma doentia, aprisionando, subjugando. Então, por isso, a necessidade de compreendermos esse exercício do auto-amor com profundidade, a fim de que também o endereçamento do amor ao próximo também possa ser um exercício salutar. E ela continua: somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo com aqueles que a cercam, bem como estendendo aos demais seres vivos e à mãe natureza. E aí ela coloca que é a partir desse amor base que nós iremos atingir os outros, os nossos irmãos, mas também que estaremos estendendo e ampliando essa amorosidade, não apenas para os demais seres humanos,
mas para todos os seres vivos, para com cuidado com a própria natureza. Então, ela nos sinaliza que é a partir de um cuidado amoroso conosco mesmo que a gente vai estar iluminando ou endereçando a ampliação da afetividade para os demais seres, para as demais esferas da vida. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido. Olha o que Joana nos diz. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise. Porque, íncito no ser, necessita de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Todos nós, essencialmente, somos amor. Essencialmente. Porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus é essa energia amorosa criadora. Então, todos nós somos essa consequência. A diferença é que a gente acredita muito pouco nisso e exerce muito pouco essa potencialidade. E é por isso que Joana nos aponta a necessidade da meditação e da autoanálise como recursos para que a gente possa aprimorar esse amor a si mesmo. E aí, é óbvio que ela nos faz remeter a uma das passagens muito bonita do Livro dos Espíritos, acho que é uma das questões do Livro dos Espíritos mais conhecidas, que é a questão 919, quando tem um belíssimo relato de Santo Agostinho fazendo um comentário a essa questão. Mas aí eu queria ler na íntegra a questão apresentada por Kardec, a espiritualidade. Olha a pergunta que Kardec apresenta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? E a espiritualidade, com uma resposta curta e grossa, responde, curta e sábia. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, que se aproxima muito das angústias humanas, parece que ele está em sintonia direta, né, com as nossas próprias inquietações. Ele é um leitor da angústia da humanidade. Aí ele faz um arremento assim, na própria resposta, para que fique ainda mais claro a resposta da espiritualidade quanto a isso. E aí a nova pergunta é apresentada. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então, Kardec já apresenta que é muito difícil esse processo. Não é à toa que boa parte das obras psicológicas de Joana trabalha justamente nessa perspectiva, de nos aproximar desse compromisso com o autodescobrimento, de nos trazer a importância dessa reforma íntima, desse conhecer-se. A necessidade de a gente se conhecer, porque isso é imprescindível para a nossa própria evolução. Então, assim, o que Kardec quer dizer? Olha, a gente sabe que a gente precisa se conhecer, mas é muito difícil. Aí ele nos traz a pergunta que todos nós queríamos fazer. Qual o meio de conseguir isso? Qual o meio de conseguir? E aí vem o que eu digo, a belíssima lição de moral que Santo Agostinho nos dá, no bom sentido, com o comentário que ele apresenta a essa questão 919. Que vale a pena todos lerem integralmente, né, quando chegarem em casa essa passagem. Mas algumas coisas é importante destacar desses esclarecimentos que Santo Agostinho nos traz. Primeiro, que eles colocam como exemplo, né, fazê-lo que eu comumente fiz na minha última existência, antes de dormir, durante todas as noites. Façamos uma reflexão de como foi o nosso dia. Quais foram as ações que nós praticamos? Nós nos descuidamos em determinado momento? Será que nós infringimos? Né? Será que nós magoamos alguém? Essa reflexão necessária da gente passar meio que o checklist da nossa existência naquele dia, a fim de que a gente possa ser o avaliador de si mesmo, para saber aonde foi que a gente se equivocou, aonde a gente poderia ter se melhorado, quais foram as ações bacanas também que a gente desenvolveu. É importante que a gente também faça uma avaliação positiva de si. Isso é salutar para a nossa autoestima, para esse cuidado que devemos ter para conosco mesmo. E aí ele traz algumas observações riquíssimas no seu comentário. Ele nos diz o seguinte: todas as noites, evoca todas as ações que praticara durante o dia, inquire de si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, gerando força, grande força adquiriria, assim, para se aperfeiçoar,
porque crede, Deus o assistiria. O que ele nos está dizendo é que se a gente apresentar boa vontade e pedido à espiritualidade, nós seremos assistidos nesse processo de autoconhecer-se. Esse trecho explorado por Kardec no Livro dos Espíritos está justamente numa passagem chamada Conhecimento de Si Mesmo. E desse processo como um processo importante para a nossa evolução e para nos afastar do mal. A importância de fazermos o exame da nossa própria vida nós mesmos. Mas aí ele também nos apresenta alguns recursos interessantes. Examinai o que puderes ter obrado contra Deus, contra teu próximo e, por fim, contra ti mesmo. Porque, às vezes, a gente acha que está cuidando do outro, massacrando a si. E não é nesse processo que a gente vai crescer. A gente precisa ajudar construindo-se também, e não autodestruindo-se. Porque aí vai ser uma evolução falsa. A gente vai estar criando ilusão da nossa própria evolução. Acreditando que estamos muito amadurecidos, que estamos sendo muito solidários. E no primeiro deslize no outro, a gente passa na cara. Então, essa compreensão, a gente precisa examinar. Será que fizemos alguma coisa? Quando ele coloca contra Deus, gente, não é que Deus vai se afetar com as barbaridades que a gente faça, não. É no sentido, assim eu compreendo, de que a gente possa avaliar as nossas ações para saber se elas estão em consonância com as leis divinas. É em consonância, porque Deus não vai magoar o que a gente erra, não erra. Mas é o alinhamento com a lei divina que não vai dar paz de espírito. Então, por isso a importância da gente refletir. Porque, às vezes, não necessariamente a nossa ação atingiu o outro. Mas, no fundo da nossa consciência, a gente sabe que infringiu a lei. Então, essa necessidade de reparação é a necessidade posta pela nossa própria consciência. Então, examinar o que fizemos contra as leis divinas, contra o outro, mas também contra si. E ela ainda aponta: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. E aí ele é muito sagaz, porque ele traz a seguinte problematização, Santo Agostinho. Às vezes o nosso egoísmo faz com que a gente não perceba as nossas próprias limitações e fragilidades. Porque às vezes a gente se acha demais, às vezes a gente acha que o problema está só no outro, e temos uma dificuldade de examinar se aquela nossa ação infringiu a lei de Deus, infringiu o próximo ou atingiu a nós mesmos. Então, por conta disso, é essa problematização que ele levanta. Tá, e se a gente tiver dificuldade de conseguir, com certa precisão, avaliar as nossas próprias ações? Aí ele nos dá uma dica. Coloca como se isso outra pessoa estivesse fazendo. E aí, de certa forma, a gente consegue se distanciar e avaliar melhor. Será que se a outra pessoa tivesse feito daquele jeito, como você a avaliaria? E isso acaba sendo um recurso importante. Ou então pergunte a uma outra pessoa como ela avaliaria aquela situação. Isso é um processo de cuidado com relação ao nosso próprio crescimento, a fim de que a gente possa ter uma percepção cada vez mais transparente e límpida sobre nós mesmos. E o outro também pode nos ajudar nesse processo. E ele ainda faz o seguinte acréscimo, que eu acho um dos acréscimos primorosos. Ele diz o seguinte: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, como eu comentei, e não desprezeis a opinião de vossos inimigos. Achei isso muito interessante. Porque às vezes é o que revela em nossa cara a grande verdade, né? Às vezes os nossos amigos não conseguem com a mesma facilidade apresentar essa versão a nós mesmos, e às vezes é o nosso inimigo que vem nesse grande auxílio nos ajudar a nos percebermos melhor. E aí ele também coloca: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. O que é que ele está querendo dizer? A gente precisa se analisar, se analisar, se analisar incansavelmente.
não tememos de multiplicar as questões para nós mesmos. Não nos cansemos de prescrutar a cada dia, num processo contínuo de vigilância, o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Como nós estamos exercendo a nossa existência. O que estamos fazendo com essa oportunidade que nos está sendo dada. Então, não nos esquecemos que esse processo de autoanálise é um processo essencial para o nosso crescimento. Por isso que Joana nos asseverou meditação e autoanálise. E Santo Agostinho nos dá dicas preciosas no Livro dos Espíritos, comentário da questão 919, dizendo da necessidade de como nós devemos fazer essa autoanálise. Mas aí Joana traz um elemento a mais. Porque essa autoanálise, quando é vinculada com a meditação, ela torna esse processo muito mais tranquilo e consciente. Porque a meditação é o tempo que a gente concede a si mesmo para cuidar de si. É o tempo que a gente concede a si mesmo para estabelecer uma relação com o divino. E é um tempo que a gente concede a si mesmo para poder se analisar. Porque não há possibilidade de autoanálise sem trabalharmos através de um processo meditativo que requer de todos nós tempo. E não é um tempo, eu vou dar 2 minutos hoje para meditar, para pensar na minha vida. Daqui a 2 meses eu tento, novamente, conceder esse pequeno tempo para esse exercício. É um processo que requer de nós continuidade e persistência. No livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, Alírio Cerqueira também nos traz algumas observações muito próximas a isso que Santo Agostinho apresenta e Joana. E ele, nesse livro, faz um comentário mais aprofundado, vale a pena ler, justamente sobre esse comentário de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí ele vai problematizar, de maneira mais específica, alguns pontos elaborados por Santo Agostinho. Um dos pontos que ele problematiza é o conhecer-se. Essa necessidade de conhecimento que nós precisamos construir como uma prática em nossas vidas. E não apenas na conjectura de que é importante que a gente faça isso, porque isso é importante para a nossa evolução espiritual, e não move uma palha além disso. Mas da importância desse conhecimento enquanto uma prática de vida. E aí ele traz algumas observações bem interessantes. Ele coloca que, a partir desse conhecer-se, nós estabelecemos um encontro conosco mesmo que nos proporciona paz íntima. E aí ele aponta, esse acordo que nós estabelecemos conosco, de cuidar de si, de amarrar um propósito para a nossa própria evolução espiritual, é um acordo que nós fazemos conosco mesmos. E ele esclarece que esse acordo é uma via de acesso para chegarmos ao estado íntimo do bom relacionamento com a nossa sombra, a tal ponto de nos munirmos de condições para uma autêntica mudança. Não há possibilidade da gente se conhecer em profundidade, dando as costas para as nossas próprias sombras, para as nossas próprias limitações. Nós precisamos estabelecer um encontro. E aí eu gosto muito de uma palavra que ele utiliza. Nós precisamos estabelecer um acordo amoroso com nossa sombra. E isso quer dizer que nós precisamos cuidar também desse nosso lado. Ninguém vai crescer colocando para debaixo do tapete as suas próprias limitações. Ela precisa vir para a cena. Porque é só quando a gente permite que a nossa sombra venha à cena, é que a gente tem a possibilidade de acordar. E de, a partir disso, transmutar os nossos sentimentos egóicos, muito mesquinhos ainda, muito pequenos, em algo transcendente, em algo sublime. Não é escondendo e abafando, mas é trazendo à cena e estabelecendo um acordo para esse bom relacionamento com a nossa própria sombra. É isso o que Alírio nos apresenta.
E ele coloca: conhecer-se é uma viagem ao mundo íntimo, e isso nos permite adquirir domínio e poder sobre si mesmo. Porque comumente nós achamos que não conseguimos ter controle da nossa própria existência. É como se a vida nos atropelasse, como se os outros nos atropelassem, como se todo mundo estivesse torcendo contra e nem sequer temos o apoio da espiritualidade. Muitos de nós achamos que vivemos uma vida assim, desamparada de si, do mundo, dos outros e de Deus. Então, conhecer a si mesmo é permitir que essa viagem aconteça, a fim de que nós possamos adquirir domínio e poder sobre si mesmo. E gradativamente, quando nós vamos adquirindo poder e domínio sobre si mesmo, nós vamos alargando a compreensão do quanto somos ajudados. Que os problemas, na maioria das vezes, não tem nada a ver com os outros. Está tudo conosco mesmo. E que boa parte das dificuldades que se apresentam nas nossas vidas são escolhas das nossas próprias vidas. Então, é esse conhecimento que nos proporciona essa oportunidade de nos transformar pela consciência da responsabilidade que nós aprendemos e temos plena consciência que é dever nosso construir a nossa vida. O tema dessa palestra, relacionado ao cuidar de si, remete a um compromisso e uma responsabilidade que é nossa de nos tornarmos pessoas melhores. Nós podemos contar ou não podemos contar com a ajuda da nossa família, com as relações sociais, com a própria sociedade, no mundo. Podemos ou não podemos contar. O mundo pode ser todo a favor, todo contra. Mas que a gente não pode esquecer que a responsabilidade para com a nossa vida é nossa. Ela pode ser mitigada, ou ela pode ser asseverada às dificuldades que a gente vai lidar no decorrer da existência, mas ela nunca pode nos tirar a responsabilidade que todos nós temos para conosco mesmos. Inicialmente eu digo que talvez a psicologia, e mais propriamente a psicanálise, poderíamos dizer, acho que nos trouxe essa grande contribuição, né, de trazer ao sujeito a responsabilidade. É naquele momento, quando a gente está num ato analítico, que a gente vê as pessoas culpando a família, aí culpa os pais, a infância, aí culpa o país onde nasceu, culpa o chefe, culpa o trabalho que se tem, culpa toda a ordem de dificuldades que foram apresentadas na sua vida. Aí o analista olha para a cara do cliente e faz: tá, e daí? E daí? O que é que nós vamos fazer com isso? E essa resposta é solitária. Os caminhos e os meandros que nós vamos percorrer na nossa vida para dar conta disso, é cada um que vai construir. Tem uma passagem, um comentário de um autor, que eu li muito rapidamente, fazendo um comentário da obra de Foucault, que ele problematiza um pouco a respeito do cuidado de si e do exercício da liberdade. Nós precisamos nos apropriar que nós temos sim liberdades para isso. Por mais que tenhamos dificuldade, nós temos sim um compromisso conosco. A responsabilidade de cuidar dessa existência é de cada um de nós. Podemos ter facilidades, podemos ter dificuldades, mas no final das contas, a escolha é nossa. E por conta disso, nós devemos nos apropriar disso. E a partir dessa apropriação e desse compromisso que a gente traça consigo mesmo, a gente criar estratégias criativas, amorosas, bem-humoradas. É isso. Eu me lembro claramente de uma vez um relato de Alberto Almeida, quando ele diz assim: diante das grandes dificuldades, e olha que ele tem experiência para falar sobre isso, porque tinha um pai que tinha problemas mentais seríssimos. Diante das grandes dificuldades, nós temos às vezes duas saídas: ou a doença mental ou o bom humor. Entenderam como é a escolha nossa? Por mais adoecedora que seja esse espaço, a gente nunca pode esquecer que a gente ainda tem sim uma possibilidade de escolher. E por menor que ela seja, a gente precisa se agarrar a ela.
E peçamos sempre, gente. A mensagem no início coloca, através da prece, peça. Peça socorro a Jesus, peça socorro à espiritualidade. Peça socorro às pessoas a qual você confia. Mas nunca desista da possibilidade de escolher a melhor escolha. Porque a responsabilidade pela nossa vida é toda nossa. E aí ele também nos traz algumas observações interessantes. O Alírio continua. O estudo de si mesmo exige duas posturas que asseguram melhores resultados. E ele apresenta como duas possibilidades. Porque no estudo de si mesmo a gente também poderia arrumar possibilidades perversas, possibilidades pessimistas, possibilidades retrógradas, repetirmos os mesmos equívocos. Existem essas possibilidades. Mas também existem possibilidades que podem nos levar a melhores resultados. E aí, diante disso, ele apresenta duas possibilidades que a gente deve estar, né, muito sintonizado. Atenção plena e interiorização. E aí, quando ele explora a atenção plena, ele nos diz o seguinte: nós devemos nos observar incansavelmente. E isso só será possível se houver de nossa parte uma sincera disposição para a melhoria. Então, nós precisamos sempre nos observar. E, acima de tudo, estarmos dispostos para nos melhorarmos. Porque não adianta a gente se paralisar só numa percepção de si e a gente ficar dizendo: ah, como eu sou atrasado, ah, como eu sou inferior, eu ainda estou no mundo de prova e expiação porque eu mereço estar aqui. Porque tem muita gente que fica nesse processo, né, de autopunição, nesse ciclo vicioso de autopunição. Mas é se observar incansavelmente, mas, acima de tudo, assumir uma disposição de melhoria. E aí, nessa disposição de melhoria, ele nos aponta, né, algumas questões. Ele nos diz, nós devemos ter ausência de punições, que muitas vezes só dizer que a gente não presta, que a gente é inferior, não nos leva a lugar nenhum. Não é se autopunindo que a gente vai crescer. A dissolvência da culpa, por isso a importância do auto-perdão, porque muitas vezes a culpa é uma energia que nos aprisiona e não deixa a gente olhar para frente. Então é como se a gente estivesse sendo escravo de si mesmo, só olhando para trás, só olhando para os nossos erros, só nos martirizando com os nossos equívocos do passado. E também com os nossos equívocos do presente. Errou, levanta, aprende, bola para frente. Então não dá para a gente ficar remoendo na culpa. Então, a importância de, nessa disposição de se melhorar, que a gente precise acabar com as punições que a gente traça para si mesmo e dissolver a culpa que também não nos leva a lugar nenhum. E ele traz outra questão que eu acho super importante. Ele diz, nós precisamos ter ternura consigo. Nós precisamos ser ternos conosco mesmo. Nós precisamos ser compreensivos com os nossos erros, com as nossas limitações. Às vezes a gente consegue compreender o equívoco alheio, acolher o erro do outro, mas somos assim um general autoritário quando se refere a nós mesmos. Então, o compromisso com a nossa melhoria não é autoritarismo para se melhorar, mas é compreensão. Por isso precisamos acolher isso com muita ternura. E aí ele coloca, julgamento flexíveis e versáteis. Porque quando ele coloca que a gente precisa dissolver a culpa e precisamos acabar com as punições, ele não está querendo dizer que a gente deve se desresponsabilizar pelo que fez, não, gente. Mas que a gente precisa traçar julgamentos flexíveis e mais amorosos para si. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir crescer e se melhorar. Na interiorização, ele nos aponta que isso é o ato de enfrentar o nosso mundo interno. E nesse ato de enfrentar esse mundo interno, não é fácil. Já vou dizer, não é fácil. Por isso que todo mundo,
muita gente, todo mundo não, muita gente ainda gosta de se fixar, que só quem procura psicólogo é doido, porque é uma proteção que a gente arruma, uma justificativa que a gente arruma para não auto se conhecer. Porque todo processo terapêutico é um processo doloroso. Então, quando começa a descascar a ferida, aí vai havendo ausências nas sessões, aí a gente diz que o problema é a terapeuta que não sai do canto, no lugar de se melhorar, está piorando. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que esse processo é um processo desafiador. Porque toda mudança nos propõe desafio, nos propõe desacomodação. Então, diante desses processos, não há como a gente dizer que vai ali se conhecer e está tudo muito massa. A gente vai ali se conhecer, se assustar com a nossa sombra, ter piedade dela e dizer que ela será o nosso elemento sinalizador para nos tornarmos pessoas melhores. Porque é as nossas limitações que apontam a gente, onde a gente precisa se melhorar. São os nossos equívocos que nos dão o sinal de alerta para dizer, olha, aqui é um lugar complicado ainda para ti, que esse lugar precisa de atenção, não de punição. Mas é um lugar que precisa de atenção, é um aspecto que precisa ser cuidado. Então, esse processo de interiorização precisa, sim, apresentar acolhimento, porque ele pode ser um processo muito doloroso, e comumente é muito doloroso para muitos de nós. E ele coloca, admitir para si a natureza de seus sentimentos e estudar as nossas reações perante a vida. Isso é um grande sinalizador nesse processo. É por isso que a gente diz, olha, quando a gente vai no fundo analisar, quando a gente analisa a situação de maneira superficial, o problema é de todo mundo, menos da gente. Quando a gente se aprofunda na análise, a gente vê que o problema é todo nosso. Às vezes o outro só faz emitir sinalização. Então, aquilo que o outro emite, aí a gente se revolta e assim, pisou no meu calo, acho que é uma expressão que todo mundo diz, olha, eu sou uma boa pessoa, sou calma, sou tranquila, mas não pisa no meu calo. O pisar no meu calo, por mais que a pisada seja do outro, a ressonância disso, quem dá conta, somos nós. Então, por isso, a importância desse processo de interiorização, para que a gente possa, né, se conhecer melhor. E aí Joana casa muito tranquilamente com essas observações de Alírio, quando ela diz, ninguém que se disponha a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato. Ninguém vai conseguir se amar em plenitude, se esconder as suas inquietações internas. Então, por isso que a gente precisa, como a gente sempre diz, a gente precisa se resolver. A gente precisa se resolver. E essa responsabilidade é toda nossa. E ela acrescenta, compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesmo, a pessoa que desperta para o amor a si mesmo, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. Então, é por isso que a gente precisa desse autoamor. O amor a si mesmo é condição primeira para que a gente possa avançar. Para a gente viver uma vida com mais consciência. Porque a gente sabe que dificuldade vai vir, que sofrimento vai vir, que tribulação vai vir, mas a resposta que a gente vai dar a isso, caberá a nós cuidar de si para dar uma resposta mais positiva à vida. Porque é a partir dessa resposta positiva à vida que a gente vai conseguir crescer. E ela ainda coloca, invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal amada, de frustrações acumuladas, de projetos que não se consumaram conforme foram sonhados, dando surgimento a complexos de inferioridade, a insegurança e a fugas psicológicas. E a Joana diz, talvez algumas pessoas tenham muita dificuldade de se amar,
porque teve um histórico de vida muito complicado. Tiveram pais muito negligentes, pouco amorosos, tiveram muitos problemas difíceis a travar na vida, e por conta disso, adquirem complexos de inferioridade e insegurança. Então, no frigir dos ovos, o que a Catala querem dizer é que é difícil a gente conseguir desenvolver um auto-amor com um histórico desse. Tá, bacana, é difícil. Mas ela não disse que era impossível. Por isso, o propósito cada vez maior da gente, através da meditação, se conhecer e, acima de tudo, assumir a responsabilidade de apresentar à existência uma versão melhorada de si. Independente do histórico que foi travado às nossas costas. Nós precisamos assumir esse compromisso. E não é para dar satisfação a ninguém, ao outro, à família, porque tem gente que às vezes assume essa postura, né? Sofreu muito, assim. Aí vai se tornar uma pessoa melhor para passar na cara de todo mundo. Parece a história de Tieta, né? Que é assim, escorraçada da família e da cidade, e aí tem que vir no salto alto para mostrar na cara de todo mundo. Não é desse processo que a gente está falando. Não tem nada a ver com isso. Se brincar, isso é um grande sinalizador de um conflito ainda maior. Mas é, acima de tudo, estabelecer essa responsabilidade, ou essa autorresponsabilização pelo compromisso com a sua existência. E aí ela aponta, ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Achei belíssima essa palavra. Gente, quando a gente começa a prestar atenção na vida, que a gente não gosta de direcionar tempo de vida para isso. Mas como a gente começa a prestar atenção na vida, a refletir em profundidade a nossa existência, a tentar separar, peraí, o que é mesmo essencial, o que é supérfluo, o que é prioritário, o que é secundário. Aí a gente consegue, é como se a gente despertasse para enxergar felicidade nas pequenas coisas. Estabelecermos relação de gratidão a Deus por tudo. E ela aí traz alguns exemplos bem singelos. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão. Momentos preciosos de vida. Instantes de prece silenciosa. Refazimento através da música. Se dá esse prazer de escutar coisas que lhe trazem bem-estar, que harmonizam a sua alma. De caminhadas tranquilas, de carícias a crianças e animais, de cuidado com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes, destituídas de objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhes dizem respeito. Cuidado com a alma, para que a gente possa estar atento ao qual foi o real dever que a gente abraçou para essa vida. Ao qual foi o real e o essencial compromisso que nós assumimos conosco mesmo perante a vida. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma. Para que a gente não possa, como comumente ou em tantas outras reencarnações já fizemos, se perder de si mesmo. E perder o compromisso que nós assumimos com a nossa própria encarnação. Então nós precisamos cuidar de nossa alma. E aí eu lembrei, lendo esse trecho de Joana, de uma passagem num vídeo que eu vi no YouTube, de um psiquiatra, acho que ele é australiano, mas é professor de uma universidade na Califórnia, chamada Roger Walsh. Acho que se pronuncia assim o nome dele. E aí ele aponta mais ou menos 8 passos que poderiam fazer a nossa vida mais feliz e mais saudável. E aí ele nos propõe, né, algumas questões aproximadas do que Joana, né, nos apresenta. Ele diz que a gente precisa, inicialmente, ter cuidado com o nosso corpo físico. A própria doutrina espírita nos ensina muito bem isso. Nós precisamos cuidar desse templo.
Não pensemos que pelo fato da espiritualidade ser um projeto essencial em nossas vidas, que o nosso corpo deve ser desprezado. Nós precisamos nos exercitar, cuidar da nossa alimentação. E é o segundo passo que ele aponta. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, exercitando o nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, da nossa nutrição. O terceiro passo que ele aponta, nós precisamos disponibilizar tempo para termos contato com a natureza. Sabe por quê? Nós devastamos tanto a natureza, porque nós nos desconectamos dela. O propósito de nos aproximarmos, de termos contato e tempo, é justamente para estabelecer uma relação que é essencial. Gente, nós não somos seres apartados da criação. Nós estamos imersos nessa criação. Nós somos natureza. Então, essa aproximação, ela pode proporcionar duas finalidades. Estabelecermos uma relação mais consciente com o meio ambiente e restaurar a nossa própria saúde física e mental que esse contato nos proporciona. Eu vi uma vez uma pesquisa que eles trabalhavam a importância da vitamina V, né? E na biologia a gente não conhece essa vitamina V. Aí eu fui ler a reportagem, desenrolar da reportagem para entender. E o que a pesquisa tentou demonstrar é que quando nós fazemos exercício físico em contato com a natureza, estabelecemos caminhadas ao ar livre, a nossa imunidade aumenta muito mais do que quando nós estamos fazendo exercício na academia. Só para demonstrar o quanto o prazer de estar em contato com a natureza estabelece uma relação de bem-estar em todos nós. Porque entre olhar uma esteira, aqueles minutos que não se passam nunca, e caminhar vendo um pôr do sol, e caminhar no frescor das árvores balançando e o vento tocando o nosso rosto, não há como mensurar, né, esses dois prazeres. Então, essa relação, essa aproximação, além de nos proporcionar bem-estar, nos ajuda a construir uma consciência ambiental. O quarto ponto, contribuição em serviços sociais. O quanto isso nos traz bem-estar. Ele está apontando que esses passos são passos que nos trazem uma vida mais saudável e nos traz felicidade. Já existem alguns cientistas trabalhando muito nessa perspectiva, né, da ciência da felicidade, né, estudando o que efetivamente é o que nos traz bem-estar. Porque no mundo ocidental, profundamente capitalista como é o nosso, né, a gente acha que ser feliz é ter muito dinheiro, é ter conforto, é não se preocupar com as condições materiais. E assim, nós estamos sendo testemunhas claras disso, ou nós mesmos estamos vivenciando, né, muitos conflitos por saber que não é isto que efetivamente nos torna pessoas mais felizes. E aí nós observamos que, nesses indicativos que o Roger nos apresenta, são coisas simples. Outro ponto que ele traz, relacionamento. A importância dos relacionamentos para a nossa felicidade. E isso relacionado às nossas amizades, à nossa família, a como nós criamos vínculos. Eu particularmente digo isso, assim, a Seja para mim é uma segunda casa. Sabe, aquela sensação, a gente está muito tempo sem visitar a casa da nossa avó, e quando a gente vem, a gente faz a festa, nós conseguimos levar essa ressonância para muitos outros espaços. E eu sei disso, porque convivendo nessa casa, eu sei que muitas pessoas aqui têm muito bem-estar quando vêm para cá. Por cumprimentar as pessoas, que às vezes só vêm de 8 em 8 dias, de poder abraçar, dengar, dar um cheiro. Isso nos traz bem-estar. Não tem dinheiro que pague. Então, os nossos relacionamentos também nos trazem essa profunda relação, né, de harmonia e de bem-estar. Recreação e lazer. Nós precisamos disponibilizar tempo para fazermos o que gosta. Além da gente ter um trabalho que a gente possa escolher uma tarefa profissional que traga uma ressonância de bem-estar, todo mundo sabe, não precisa nem dizer, todo mundo sabe o quanto isso nos faz bem, trabalhar com aquilo que se gosta. Mas não só isso, a gente precisa também disponibilizar tempo para lazer, para escutar aquela música que a gente gosta,
para ir a um show que nos faz bem, para ler um bom livro, que às vezes a vida profissional não nos permite ter tempo para esses pequenos prazeres. De dançar, de sair para comer com o conhecido e passar a noite papeando. Pequenas coisas. Relaxamento e controle do estresse. E aí, quando ela traz essa perspectiva de relaxamento, está muito em consonância também com o que Joana nos apresenta com relação à importância desse tempo, de parar. De parar. E muitas pesquisas hoje que versam sobre meditação e relaxamento apontam que apresentam efeitos eficazes contra o estresse. Não é à toa que muitas empresas hoje estão trabalhando com programas de qualidade de vida, implantando momentos de meditação e de relaxamento nos seus espaços organizacionais. Porque nós já sabemos a ressonância positiva que isso traz. E o último tópico, envolvimento religioso ou espiritual. O quanto isso faz uma diferença enorme em nossas vidas. Uma diferença gigantesca em nosso bem-estar. Principalmente diante de muitas dificuldades que todos nós ainda temos que travar em nossa existência. Envolver-se com o divino, traçar uma cumplicidade amorosa com Deus, é um dos grandes antídotos contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra a perda de sentido de vida. Porque a nossa relação com o divino permite acessar potencialidades desconhecidas de nós mesmos. E aí, diante do tempo, eu queria finalizar rapidamente com algumas observações que Alírio nos traz, quando ele propõe uma técnica chamada parda. Ele diz que essa técnica serve para nós exercitarmos o amor. E aí, ele apresenta, poderíamos dizer, 5 momentos importantes nesse exercício. E aí, trazendo para o tema mais próximo, nesse exercício do auto-amor. Parda sobre a importância da percepção, da aceitação, da reflexão, da decisão e da ação. No sentido de que é importante que a gente se perceba com precisão e com transparência. Porque essa percepção autêntica de si irá nos ajudar a refletirmos sobre a nossa própria vida. A refletirmos sobre as nossas potencialidades. A refletirmos sobre os nossos erros, aonde nós precisamos nos melhorar. Então, através de uma percepção lúcida, nós conseguimos travar uma reflexão também lúcida a respeito de si. Além de se perceber melhor, além de refletir, nós precisamos nos aceitar. Como muito do que já foi falado, por Joana, nós precisamos nos aceitar de maneira terna, compreensiva e tolerante. Precisamos ser pacientes conosco mesmo, porque ninguém virará anjo da noite para o dia. Então, esse processo de aceitação é um processo muito importante. Mas também precisamos ter uma decisão firme, gente. Não adianta eu ter muita consciência do que eu sou, refletir sobre as necessidades, me aceitar e não sair do canto, ficar em cima do muro. Não decidir o que é que eu tenho que fazer com isso. E por isso que depois da decisão, nós precisamos praticar. Então, pôr em ação tudo o que nós traçamos para a nossa própria existência. Então, é nesse processo complexo, muitas vezes doloroso, que nós precisamos amadurecer a responsabilidade para com a nossa existência. Mas, acima de tudo, não estabeleçamos esse acordo consigo de forma ranzinza. Como se esse processo fosse o processo mais sofrido do mundo. Lembremos sempre que o bom humor é o nosso grande aliado. Que diante das dificuldades, o otimismo é a nossa melhor saída. Que diante de tantos embates que nós tivemos que travar, o nosso grande aliado e o nosso grande inimigo somos nós mesmos. E a partir desse processo, aí a gente para de botar a culpa no outro.
para de se escravizar num processo de culpa e simplesmente diz o seguinte: e daí, o que é que eu vou fazer com isso? Arregacemos as mãos e saibamos todos nós que nunca estamos desamparados quando o nosso compromisso é para o bem. Quando o nosso compromisso é para o progresso espiritual. E quando o nosso compromisso é uma responsabilidade legítima para cuidar da nossa existência. E aí eu finalizo. Não trouxe poesia hoje, mas eu queria trazer para vocês a mensagem final desse capítulo trabalhado por Joana, onde ela nos traz a referência a Jesus. Particularmente gosto muito dos textos de Joana, porque em boa parte deles, depois de ela trazer todos os esclarecimentos profundamente necessários, ela nos apresenta Jesus como exemplo, a fim de que diga: este é o teu guia e o teu modelo. E sendo Jesus o nosso guia e modelo, nós temos a referência mais segura. Por mais que tracemos caminhos diversificados, se a nossa referência for Jesus, nós não erraremos nunca. E ela finaliza o texto nos dizendo o seguinte: Jesus viveu amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio ao mundo. Jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Não se facultou a tristeza ou a depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo. Impertérrito, manteve-se afável com os enfermos e cansativos companheiros do ministério. Dócil ante as misérias morais dos doentes da alma. Compadecido da ignorância que vigia em toda parte. Confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. E por conhecer a grandeza de que era constituído, porque ele conhecia, ele se reconhecia, não falhou, não temeu, não deixou de amar. Embora desamado, injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes. Então, nossa referência mais segura é Jesus. Porque diante de todas as dificuldades, nunca abriu mão de se amar, amando aos outros. Porque foi por muito amar o seu compromisso de vida. Foi por muito amar a responsabilidade de gerir essa humanidade, que até hoje, incansavelmente, ele nos ama. E que ele, o nosso grande mestre, possa sempre nos envolver, nos amparar, nos intuir e amorosamente nos acolher, hoje e sempre.